Após anos de tensão, muito planejamento e as ocasionais invasões inglesas, a armada finalmente estava no Canal da Inglaterra. Enquanto avançava pelo canal, aproximadamente ao ritmo de uma caminhada rápida, que era o mais rápido que alguns de seus navios mais lentos podiam ir, as instruções secretas do rei Philip insistiam que a armada se dirigisse a Margate e garantisse um caminho seguro para o exército de Palmer atravessar. Exatamente como isso deveria ser feito e onde as aterrissagens deveriam ocorrer, o rei deixou incomumente sem dizer: isso deveria ser resolvido entre Medina Sidônia e o Duque de Parma. Como exatamente os dois deveriam se comunicar, com quase todos os navios navegáveis sob as bandeiras inglesas ou holandesas separando os dois, não foi elaborado, exceto por uma sugestão de desembarcar um mensageiro na Normandia e presumindo que os franceses estariam muito distraídos para impedi-lo ou talvez os franceses simplesmente cooperassem. Afinal, holandeses e ingleses eram hereges, enquanto França e Espanha eram bons países católicos neste ponto. Mas pelo menos havia alguns planos de backup. O primeiro era, se por algum motivo não fosse possível garantir a travessia de Parma, a armada deveria voltar e tomar a ilha de Wight como ponto de apoio e base da frota, e então decidir o que queriam fazer a partir daí. O segundo plano de backup era, se os desembarques em Kent fossem bem-sucedidos, mas de alguma forma os ingleses conseguissem um empate ou derrotassem o experiente exército espanhol, eles deveriam, em vez disso, extrair concessões em torno do exercício da fé católica na Inglaterra e da rendição das cidades que os ingleses mantinham que bloqueavam o acesso a Antuérpia. Philip permitiu que uma potencial indenização de guerra pudesse ser revogada da lista de reivindicações se isso ajudasse a cumprir as outras duas condições. Tanto Medina Sidônia quanto Parma também foram instruídos a enviar mensagens diárias de volta à Espanha para que Philip pudesse continuar a microgerenciar a expedição, embora não esteja claro como ele pretendia fazer isso quando as mensagens e suas respostas, supondo que as mensagens fossem enviadas em primeiro lugar, levariam mais de uma semana para fazer a viagem de ida e volta na melhor das hipóteses e, portanto, seriam totalmente inúteis em uma campanha onde as situações estavam mudando a cada hora. Philip também adicionou um pós-fácil. Se a invasão falhasse, reféns seriam necessários para garantir que os ingleses mantivessem as condições impostas. Uma guarnição deveria ser deixada em cidades inglesas capturadas para monitorar o cumprimento das concessões com exército não sairá até que essas concessões estejam bem encaminhadas. Mesmo com o cuidadoso planejamento e habilidade administrativa de Medina Sidônia, a armada na verdade não tinha munição suficiente para uma longa campanha, com os navios carregando cerca de 50 tiros por canhão, então Philip instruiu que apenas o fogo de curto alcance deveria ser empregado para maximizar o efeito desta munição limitada. Também havia a questão da formação de batalha. A armada chegou como uma mancha aproximada, mas uma mancha é uma formação relativamente inadequada para a batalha. O plano original de Medina Sidônia de certa forma se assemelhava à tática de infantaria Zulu dos Chifres do Touro, embora essa tática obviamente estivesse alguns séculos no futuro. Os navios de guerra mais poderosos e as galés formariam um grupo central no meio. Atrás deles estariam o restante dos navios de guerra pesados, as galeras e 3 grupos de embarcações menores de suprimento e reconhecimento. Em cada flanco haveria chifres escalonados avançando, consistindo em 20 navios de guerra de tamanho médio cada, com grupos de navios de apoio, transportes e embarcações leves posicionados atrás deles. Reduções no número total de navios presentes na armada, bem como a partida das galeras, significaram que este plano foi revisado para 30 navios de guerra, posicionados no meio com 15 em cada flanco, ainda com os navios de apoio agrupados atrás de cada grupo. Isso foi baseado em manuais táticos da época que aconselhavam a não navegar em linha à frente, pois acreditava-se que isso permitiria apenas que os navios líderes lutassem, o que era combinado com o conselho de não montar armas pesadas na lateral, reservando essas áreas para peças mais leves que permitiriam uma varredura do convés inimigo quando o embarque acontecesse. Em vez disso, como as galeras e até certo ponto as galeaças, as armas pesadas, deveriam ser montadas primeiro na proa para que uma frota avançando sobre sua oposição em linha alinhada pudesse maximizar seu poder de fogo antinavio pesado nas primeiras salvas, daí o layout em forma de crescente da formação que permitiria a todos os navios de guerra líderes trazerem suas pesadas armas de proa ao mesmo tempo.
É importante notar que vários subcomandantes discordaram. Eles apreciavam, geralmente através de experiências anteriores, a vantagem inglesa de velocidade e agilidade e queriam que todos os navios vulneráveis fossem agrupados no meio, com os navios de guerra posicionados em dois grupos, um na frente e outro na retaguarda, para proteger contra incursões de qualquer direção. A formação em crescente proposta para a frente tinha outra fraqueza. Ao agrupar os maiores navios no meio, significava que todos os navios almirante do esquadrão estavam posicionados juntos e longe de seus respectivos comandos, em uma era em que instruções detalhadas basicamente tinham que ser gritadas para os navios próximos se não tivessem sido pré-definidas por carta. Isso poderia significar um desastre para qualquer tentativa de coordenar ações complexas por esquadrão. A inteligência indicava que os espanhóis sabiam que os ingleses provavelmente tentariam um duelo de artilharia de longo alcance para destruir os cascos inimigos perto da linha d'água. No entanto, a única solução que alguém parecia ter para remediar essa situação específica era vamos tentar abordá-los em vez disso. Se conseguissem chegar tão perto, uma interessante variedade de incendiários estava disponível, variando desde simples potes de fogo, com uma forma primitiva de napalm neles, junto com dardos e flechas flamejantes, e um dispositivo bastante aventureiro chamado bombardeiro, que continha uma série de cargas de pólvora de diferentes densidades. A ideia era que, à medida que um navio se aproximasse, estes seriam apontados e acesos, onde uma série de cargas de pólvora mais soltas cuspiriam chamas por vários segundos antes de queimarem até uma carga mais densa, que estava cheia de estilhaços, que explodiriam sobre o convés do inimigo, que também então acenderia outra série de cargas de baixa ordem e assim por diante até a arma ficar sem pólvora. Porém, esses eram marcados como apenas para especialistas, pois os dispositivos de barril de madeira tendiam a explodir como uma bomba de tubo de madeira de 6 pés logo após serem acesos. Medidas abrangentes foram adotadas para lidar com o risco de incêndios. Barris de água e vinagre foram distribuídos liberalmente pelos navios, assim como uma forma primitiva de extintor de incêndio que, mais do que qualquer outra coisa, se assemelha a uma seringa gigante que era preenchida, colocando a extremidade frontal em um balde e puxando o êmbolo para trás. Você apontava para o fogo e pressionava o êmbolo rapidamente, enviando um jato de água. Este é basicamente o mesmo mecanismo que aciona as pistolas de água infantis mais simples atualmente. Em contraste, a frota inglesa planejava navegar com seus navios mais poderosos no centro da formação, cada um emparelhado com um navio mercante e uma pequena pinácia. Este último navio menor estava lá principalmente para dar a cada par a capacidade de se comunicar com seus superiores, e o navio mercante foi emparelhado com o navio de guerra para tentar equilibrar o poder de fogo geral da frota. Esses navios posicionados centralmente eram geralmente os galeões tradicionalmente construídos mais antigos e menos ágeis, com as asas da formação inglesa compostas pelos galeões de corrida e os mercantes mais rápidos. As táticas inglesas consistiriam, pelo menos inicialmente, dos maiores navios usando seus pesados canhões de proa a distâncias de impasse, enquanto os navios mais ágeis corriam entregando salvas de seus próprios canhões de proa antes de virar, dando uma salva de bordo e então uma salva dos canhões de popa e então outra salva de bordo e novamente em um carrossel de fogo constante até que fossem forçados a se afastar devido a danos ou outros navios chegando para a sua vez. Nesse esforço, foram ajudados pelo fato de que a maioria de seus canhões estava montada em carrinhos compactos de 4 rodas, facilitando o manuseio e recarga, familiares para quem já visitou um navio-museu da Era da Vela. O design do carrinho em si não era massivamente novo, mas era consideravelmente mais moderno do que a maioria dos canhões da armada, que eram colocados em longos suportes de 2 rodas que tinham uma longa cauda que arrastava no convés, o que era muito semelhante, se não idêntico, dependendo do canhão, aos mais desajeitados carrinhos de canhão baseados em terra. Os registros parecem indicar que alguns dos galeões portugueses de maior tamanho tinham alguns de seus canhões em suportes semelhantes aos ingleses, o que faria sentido, porque os portugueses nesta época da história geralmente estavam na vanguarda do combate naval de alguma forma, maneira ou forma, mas tanto os mesmos registros quanto os naufrágios que foram investigados posteriormente indicam que o suporte de 2 rodas do tipo terrestre era de longe o suporte mais comum encontrado em canhões espanhóis e, portanto, em uso pelos artilheiros espanhóis.
Todos esses fatores influenciariam nos próximos dias. Na manhã do dia 30 de julho, a armada havia avançado 20 milhas além do Lizard, mas ainda estava a 60 milhas de Plymouth. Drake poderia muito bem ter organizado um torneio de bowls em toda a frota com essa taxa de avanço. E Medina Sidónia parecia contente em avançar sua frota neste ritmo majestoso para o desespero de Recalde e alguns outros que defendiam levar seus navios de guerra mais rápidos à frente para Plymouth e engajar a frota inglesa assim que ela deixasse o porto. As águas confinadas anulariam a vantagem da artilharia de longo alcance dos ingleses, favorecendo a força de abordagem dos navios espanhóis. Mas Medina Sidónia, embora concordasse que a ideia era sólida em princípio, estava igualmente determinado a manter a frota unida, e assim ele ordenou que recolhessem as velas todas as noites. Lord Howard aproveitou ao máximo o atraso espanhol, e na noite de 30 a 31 de julho, a frota inglesa deixou Plymouth. O esquadrão de Drake virou para o oeste entre a armada e a costa, enquanto 5 navios com mastros e cordames substanciais fizeram um grande espetáculo pairando à luz do luar logo fora do porto de Plymouth. A maior parte da frota inglesa seguiu Howard rumo ao sul, atravessando a frente da armada e circulando-a em direção ao mar, espelhando o esquadrão de Drake. As duas forças se encontraram atrás dos espanhóis antes do amanhecer. Com o vento varrendo o canal do oeste, os ingleses tinham a vantagem do tempo. Essencialmente, eles podiam escolher quando lutar e quando recuar, e havia pouco que a armada pudesse fazer, exceto aguentar e suportar, lutando apenas nos termos ingleses. Em resposta, Medina Sidónia hasteou sua bandeira de batalha e a armada se formou. Como os ingleses agora estavam atrás deles em vez de à frente, a formação em crescente também foi agora varrida para trás em vez de para frente, com os navios mais vulneráveis posicionados à frente e os navios de guerra e grandes mercantes dispostos entre eles e a frota inglesa. Embora os dois países estivessem essencialmente em estado de guerra aberta há vários anos, tecnicamente não havia uma declaração oficial como tal para esta campanha, e então, de acordo com a tradição que era em grande parte derivada da guerra terrestre, onde neste tipo de situação os comandantes sairiam e emitiriam desafios formalmente, Lord Howard enviou um único navio para emitir tal desafio. Mas como enviar um representante para subir no convés do San Martín e acertar Medina Sidonia no rosto com uma manopla de aço provavelmente não teria terminado bem para o homem que estava carregando a manopla ou seu navio, o navio, apropriadamente chamado de Desdém, avançou, completou uma série de bordadas de 360 graus e, com a honra satisfeita, voltou para a frota. Com a manopla jogada, ou mais precisamente disparada em alta velocidade contra os espanhóis, a frota inglesa lançou seu ataque às 9 da manhã. Nas próximas 4 horas, linhas de navios ingleses se aproximaram da armada, primeiro a ala costeira e depois a marítima, cada uma entregando um carrossel de fogo antes de recuar em favor do próximo navio na fila e voltar para a fila. Sob o bombardeio contínuo, alguns navios espanhóis recuaram para o centro da formação, mas a maioria, incluindo Recalde no San Juan de Portugal, permaneceu firme, apesar dos danos significativos ao equipamento, como um tiro que perfurou tanto o mastro principal quanto o de proa simultaneamente. Este prolongado confronto, que às vezes é otimisticamente chamado de Batalha de Plymouth ou Batalha de Eddystone, fez os ingleses perceberem que, enquanto a armada mantivesse sua formação, eles não ousavam se aproximar muito, o que, por sua vez, limitava o efeito de sua artilharia. Por outro lado, os oficiais espanhóis nas asas sentiam que ataques contínuos assim poderiam levar a uma morte por 1000 cortes, pois lemes, equipamentos e mastros foram danificados ou destruídos. Havia preocupação com alguns dos maiores navios convertidos de mercantes sem armas pesadas que poderiam convidar passagens mais próximas e danosas dos navios ingleses à medida que identificavam quais dos maiores navios retornavam fogo com menos entusiasmo. A ação diminuiu logo após o almoço e praticamente não houve disparos por cerca de 2 horas sem qualquer perda de navios de ambos os lados, quando por volta das 3 da tarde, do nada, o poderoso San Salvador, como o já perdido Santa Ana, um dos maiores e mais poderosos navios e, portanto, carregando muito ouro, foi atingido por uma explosão catastrófica. Existem várias teorias sobre o que exatamente causou isso.
sendo uma explicação comum a presença de muita pólvora solta no convés na tentativa de fornecer as armas rapidamente, convidando uma única faísca, o que parece plausível, exceto que a maior parte do combate, como dito, havia terminado 2 horas antes, e então há outra conta que afirmava que o capitão havia ameaçado matar um dos capitães de canhão, levando em consideração que a maioria dos capitães de canhão a bordo da armada eram especialistas estrangeiros contratados para o serviço espanhol, a menos que o referido capitão de canhão pudesse acertar os navios ingleses que se aproximavam ocasionalmente com mais regularidade, ao que o artilheiro, que aparentemente vinha aguentando isso há bastante tempo, aparentemente jogou um pavio lento em alguns barris de pólvora próximos e se atirou para o lado, presumivelmente de costas com ambos os dedos médios no ar. Independente da causa, o castelo de popa do navio e a seção de popa dos conveses de canhão deixaram de existir, assim como toda a conexão com o leme. Metade da tripulação morreu ou feriu-se gravemente na hora, e o navio começou a derivar rumo à frota inglesa. Graças aos preparativos de Medina Sidônia para combate a incêndios, os incêndios que ameaçavam 7 toneladas de pólvora nos principais depósitos foram controlados. Outros navios aproximaram-se para prender os cabos de reboque e evacuar os feridos sobreviventes para os navios hospital. Os navios menores da Armada rebocaram o navio atingido para o coração da formação para tentar efetuar reparos. Então, outro dos grandes navios, mais uma vez outro navio carregando tesouro, desta vez Nuestra Senhora del Rosário, encontrou problemas. Ela estava tentando reforçar a posição de recalde quando colidiu com outro navio, perdendo seu gurupés e rasgando a vela principal no mastro de proa. Ela também se dirigiu para o centro para fazer reparos, mas o mar começou a subir, então seu mastro de proa desabou sobre o mastro principal e com apenas as velas do mastro de mezena restantes, o Rosário perdeu o controle e começou a sair da formação. Talvez com medo de se expor por sua vez, nenhum dos outros navios veio em seu auxílio e o Rosário foi gradualmente deixado para trás. Por volta das 9 da noite, os navios ingleses começaram a atacar as defesas do poderoso navio almirante da esquadra. O navio espanhol resistiu aos ataques de embarcações menores durante a noite, mas pela manhã Drake apareceu a uma distância de tiro de mosquete com o poderoso Revenge. Para a irritação de Frobisher, que notou que Drake deveria estar carregando uma lanterna para que o resto da frota pudesse manter a posição com a armada durante a noite. Frobisher acusou, provavelmente corretamente, que Drake tinha visto uma chance de muito saque e ido atrás do espanhol à deriva. Drake pouco respondeu às acusações, possivelmente esperando que Frobisher não notasse seu erro ao supor que Rosário carregava 15.000 ducados de ouro. De fato, ela carregava 52.000. Após uma negociação em que Drake ressaltou a situação desesperadora de Rosário, o navio espanhol se rendeu. Os 2 capitães parecem ter feito algum tipo de acordo durante essas negociações, pois uma vez que o navio foi saqueado, ambos juraram cegamente que o navio carregava apenas algo entre 22.000 e 25.000 ducados, com a outra metade do tesouro misteriosamente desaparecendo no ar, embora o capitão espanhol e Drake não estivessem precisando de troco após a campanha. O episódio significou que a frota inglesa recuou durante a noite, deixando os navios líderes com o Lord Howard expostos. Eles precisaram de mais um dia para o resto da frota alcançar, o que deu aos espanhóis tempo necessário para consertar os danos da batalha anterior. Mas acabou que o San Salvador não pôde ser salvo, e com o convés desabado obstruindo a capacidade dos espanhóis de recuperar seu ouro, ela também começou a ficar para trás para ser recolhida por navios sob o comando de Hawkins e rebocada para Weymouth. A armada estava a menos de 48 horas do primeiro contato com a frota inimiga, e entre o San Salvador e o Rosário, mais o Santa Ana, eles estavam com uma perda de pouco mais de 150.000 ducados de ouro, com 2/3 desses fundos tendo caído nas mãos dos ingleses. Com os ingleses se recuperando na maior parte de 1º de agosto, o palco estava pronto para o próximo confronto importante, a Batalha de Portland Bill. Os navios ingleses defensores estavam seguindo a armada, mas ninguém a bordo tinha uma ideia real do que era o objetivo da armada, graças à confusão das ordens interceptadas mencionadas anteriormente. E assim, Lord Howard resolveu simplesmente manter a pressão sobre eles, perseguindo-os, como ele descreveu, usando um termo de caça onde cães rápidos são usados para expulsar a presa e mantê-la correndo até que se esgote.
Assim, ele raciocinou, não precisava saber onde os espanhóis queriam desembarcar, apenas garantir que não seriam capazes de parar e lançar barcos antes que a frota inglesa os bombardeasse. Embora os grandes navios espanhóis se mostrassem irritantemente resistentes, um pequeno barco com soldados armados e alguns canhões era menos provável de sobreviver a tiros pesados de canhão. Na manhã de 2 de agosto, ao passarem por Portland Bill, o vento diminuiu. A armada estava tão compacta que, mesmo à deriva, ainda estava aproximadamente em formação, enquanto a frota inglesa, que estava mais espalhada, começou a se separar. A armada respondeu com uma agilidade louvável. As galés, movendo-se independentemente do vento com seus bancos de remos, foram enviadas atrás de uma formação isolada liderada por Frobisher, embora seu progresso tenha sido considerado um tanto desleixado pelos outros comandantes espanhóis. Então o vento aumentou novamente, mas desta vez veio do leste, dando à armada a medida do tempo. A maior parte da frota inglesa então tentou atravessar o vento para ficar entre a armada e a costa, mas os espanhóis os cortaram e começaram a diminuir a distância. O massivo Regazzona, um ex-navio mercante veneziano de 1.300 toneladas carregado com armas pesadas e também o navio principal do esquadrão levantino, avançou ao lado do Rata Encoronada, um ex-navio genovês de 800 toneladas, e o Santa Ana de 1.200 toneladas, que é diferente do anterior porque este era escrito com apenas um N em Ana, que era o navio principal do esquadrão de Guipúzcoa, que fica na região basca da Espanha. A distância diminuiu rapidamente até que uma série de navios ingleses menores estavam realmente ao alcance para abordar o Regazzona, que optou por avançar sobre o Ark Royal, ignorando as embarcações menores. Isso foi um pequeno erro que deu à frota inglesa alguns minutos, o que bastou para que desistissem de tentar alcançar a costa, pois os navios ingleses mais rápidos então viraram e correram diante do vento, se afastando um pouco e se envolvendo em um longo duelo de canhões que durou cerca de 3 horas. No entanto, essa ação agora separou ainda mais a frota das principais embarcações de Frobisher, compostas por 4 grandes mercantes armados de Londres e seu navio principal, Triumph, o maior navio da frota inglesa e praticamente o único que tinha uma chance se chegasse a lutar com um dos navios principais espanhóis. As galés aceleraram e avançaram para a Galeão Parado, que reagiu com um fogo desesperado e extraordinariamente rápido com cada único canhão que possuía. Isso fez com que as galés mudassem sua estratégia, tentando atacar a pequena formação inglesa com seus pesados canhões de proa, em vez da abordagem direta. Para ser justo, você quase conseguiu. Um dos mercadores de Londres quase foi levado a arriar suas cores e uma pesada bola destruiu parte do leme do Triumph. A bordo do San Lorenzo, o navio principal das galeras, os soldados pediram para o navio se aproximar e embarcar, mas Dom Hugo de Moncada e Grala, comandante das galeras, afirmou que não tinha ordens de Medina Sidónia para realizar qualquer ação de embarque e assim recusou a pressionar sua chance. Alguns momentos depois, o vento aumentou e uma mistura dos barcos do Triumph e suas próprias velas a giraram e ela se afastou. Observando da formação principal, diz-se que um furioso Medina Sidónia enviou um de seus funcionários a bordo de um pequeno barco para embarcar no San Lorenzo a fim de, e eu cito, dizer em voz alta a Dom Hugo certas palavras que não eram para sua honra. Em outras partes, o vento fresco mudava dramaticamente o rumo da armada. Vendo um número de navios mais poderosos da armada, agora espalhados em sua carga após o Ark Royal, Howard pegou o vento crescente que agora voltava a vir do oeste e convocou os navios mais poderosos e rápidos da rainha para o seu lado. Girando e navegando diretamente na lacuna na formação da armada que a carga havia aberto, Ark Royal, Revenge, Dreadnought, Victory, Mary Rose, White Bear e os Leões Branco e Dourado se alinharam com outros navios e correram, segurando seu fogo até que o alcance do mosquete fosse alcançado antes de entregar bordoadas devastadoras em todas as direções. Ricaldi tentou resistir à carga, mas com muitos dos navios próximos sendo navios de abastecimento e embarcações menores, já que a ala de combate pesado da armada estava em outro lugar, ele só pôde relatar que seu navio havia lutado sem qualquer socorro de qualquer outro navio na armada porque todos pareciam querer se refugiar um atrás do outro. Então todos fugiram da ação, colidindo uns com os outros. É uma vergonha mencionar isso.
Em outro local, Medina Sidónia, a bordo do San Martín, também buscava conter a violação. Da mesma forma, sem apoio, o navio almirante da frota lutou ferozmente, disparando 80 tiros de canhões pesados, mas recebendo mais de 500 acertos diretos de vários calibres em troca, desaparecendo por um tempo atrás de uma nuvem de fumaça de canhão e estilhaços. Mas, embora dispostos a causar danos com seus canhões, os navios ingleses não tinham ilusões sobre o que aconteceria se eles diminuíssem a velocidade para agarrar e embarcar em qualquer navio espanhol, mesmo que os dois oficiais superiores da armada estivessem lutando em ações de retenção de navio único e fossem alvos fáceis, já que, é claro, assim que um navio inglês parasse, os outros navios espanhóis na formação poderiam decidir atacá-los em massa. Assim, os navios da rainha retornaram para o leste, enquanto os pesados navios espanhóis faziam suas próprias viradas tardias de volta para a formação principal. Após a batalha, os dois comandantes se reagruparam. Medina Sidónia alterou a formação da armada de um longo crescente para algo um pouco mais próximo de um círculo aproximado, composto por 2 hemisférios, com a maioria dos bons navios de combate em 2 esquadrões na retaguarda, juntamente com 3 das galés, que agora tinham ordens explícitas para se esconderem entre os outros navios e então emergirem imediatamente para aproveitar quaisquer oportunidades que suas capacidades únicas proporcionassem. Ambos os lados gastaram muita munição ao longo do dia, mas isso era muito mais um problema para os ingleses, que dependiam de suas armas, enquanto os espanhóis ficariam bastante satisfeitos se todos tivessem ficado sem munição e fossem forçados a lutar apenas corpo a corpo. De modo geral, até que o reabastecimento fosse viável, os espanhóis levaram vantagem estratégica, apesar de terem sofrido mais danos e sido um pouco superados taticamente. A frota inglesa persistiu na perseguição aos espanhóis, mas Howard evitou um novo confronto significativo até receber mais pólvora e munição dos portos ingleses no caminho. À medida que o sol começava a se pôr, a ilha de Wight apareceu à frente e todos se perguntavam se os espanhóis poderiam tentar tomar a âncora de Spithead. Sem notícias de Palmer, apesar das mensagens enviadas por barco, a tripulação do navio almirante espanhol deve ter se sentido tentada a ancorar e esperar. No terceiro, alguns pequenos navios de reabastecimento de Portsmouth alcançaram os ingleses, mas outra oportunidade surgiu. O Grand Griffon, navio principal das Urcas, grandes navios de armazenamento de um tamanho aproximadamente similar, mas uma construção um pouco mais leve que os grandes galeões, foi visto seguindo a ala esquerda da armada. Embora a maioria das Urcas fossem vistas como combatentes de último recurso, o Grand Griffon era grande o suficiente para ter seu lugar na linha de navios de combate pesado, onde lutou bem, se um tanto desajeitadamente, por conta de seu casco em forma de navio armazém um tanto desajeitado. Poderia muito bem ter sido uma armadilha, mas também não era uma chance que poderia ser ignorada. Então, a Revenge começou a enviar salvas para um navio isolado a curta distância, mantendo muito cuidadosamente uma pequena distância, pois várias centenas de soldados espanhóis estavam visíveis nos convéis superiores, apenas esperando por algum idiota para navegar até o alcance de agarrar. A situação começou a escalar quando o San Juan e o San Martín lideraram uma equipe de resgate. Eles foram atingidos por mais de 330 tiros devido a seus problemas, mas forneceram cobertura suficiente para os galeras varrerem e rebocarem o Grand Griffon avariado. Os navios espanhóis se retiraram para a formação principal sob fogo e os ingleses, não querendo cair na armadilha óbvia, os deixaram partir. Quando a fumaça se dissipou, as frotas se aproximavam do extremo leste do Solent. Este era um ponto decisivo. Se a armada continuasse a leste, não haveria mais nenhuma grande âncora segura na costa inglesa até chegarem aos Downs, que ficavam após o Estreito de Dover. Por outro lado, não apenas a tomada do Solent e possivelmente da ilha de Wight forneceria à armada uma base de operações segura a curto prazo, mas também cortaria a frota inglesa dos reforços e suprimentos esperando em Portsmouth. Desesperado para evitar isso, Howard reorganizou a frota inglesa em 4 esquadrões distintos, cada um liderado por um oficial sênior, ele mesmo, Frobisher, Drake e Hawkins. Cada um recebeu instruções específicas para um próximo engajamento, cujo único objetivo era ocupar os espanhóis por tempo suficiente para que o vento levasse todos além do Solent e em direção a Dover.
Nesse ponto, os espanhóis teriam que voltar contra o vento e lutar contra os ingleses se quisessem tomar Portsmouth ou o Solent ou a ilha de Wight. Enquanto isso, os navios de abastecimento e alguns de guerra ainda em Portsmouth seriam liberados para reforçar a frota inglesa por trás. Ao amanhecer do quarto dia, mais 2 grandes navios foram vistos seguindo a armada. Os ingleses suspeitaram de uma armadilha, mas sem vento pouco podiam fazer até que os navios de Howard derivassem o suficiente para baixar os barcos e rebocar os navios principais para o alcance dos canhões. Quase imediatamente, e para surpresa de quase ninguém, 3 das galés apareceram instantaneamente da formação espanhola, uma delas até rebocando a rata encoronada atrás dela. Porém, a armadilha não foi acionada com força suficiente, e as galés logo começaram a sofrer danos, com 1/4 da frota inglesa bombardeando-as. Eventualmente, com uma das galés adquirindo uma inclinação distinta e as outras sofrendo vários danos, as galés levaram os 2 retardatários a reboque, fizeram meia volta e voltaram para se juntar à armada. Ao norte, o esquadrão de Frobisher se posicionou para ficar fora da ponta leste da ilha de Wight. Seu navio principal, o já mencionado e bastante massivo Triumph, de repente pareceu ter desenvolvido dificuldades, e o grupo mais à esquerda de pesados navios espanhóis correu em direção ao Triumph e ao Solent. Porém, 2 eventos levaram os espanhóis a desistir. O vento aumentou e o Triumph recuperou milagrosamente sua capacidade de navegar. Os marinheiros mais experientes de Medina Sidónia perceberam pelos quebra-mares visíveis que a via marítima ocupada pelos ingleses era traiçoeira. Frobisher provavelmente usava conhecimento local para tentar atraí-los para uma armadilha de águas rasas e bancos de areia. Mesmo hoje, após quase 5 séculos de erosão e muita dragagem para abrir um canal de ferry, a costa de Bainbridge, na ilha de Wight, continua bastante rasa e muito difícil de navegar para embarcações de qualquer tamanho apreciável fora dos canais de navegação mais modernos mencionados anteriormente. O outro fator foram os outros 3 esquadrões ingleses, que mais uma vez aproveitaram o afastamento dos navios pesados espanhóis da formação principal para descer sobre a frota espanhola exposta e disparar bastante ansiosos. A força de combate espanhola recuou para afastar a frota inglesa e, quando a fumaça se dissipou, ambas as formações de fato haviam se desviado para o leste do Solent com o vento a favor. Com seu objetivo alcançado, mas com pouca munição, Howard seguiu a armada até perto de Dover, aproveitando para pedir mais suprimentos em terra e conceder o título de cavaleiro a Hawkins e Frobisher. Drake já havia sido nomeado cavaleiro por seus feitos a bordo do Golden Hind anos antes. Medina Sidónia, por outro lado, usou o intervalo para fazer reparos em seus navios e enviar mais mensagens para Palmer, incluindo um pedido de mais pólvora e projéteis, especificamente na faixa de peso de 4 a 10 libras, aparentemente tendo sido disparados em volumes consideravelmente maiores do que os tiros pesados dos grandes canhões, que levavam bastante tempo para recarregar. Ambos os lados passaram o 5º dia sem fazer muita coisa, já que a falta de vento acalmou ambas as frotas. No 6º dia, o vento voltou a soprar e as frotas avistaram Bolonha quando o canal começou a estreitar. Sem notícias de Palmer e ciente de que, após passar o estreito de Dover, a corrente e os ventos o levariam ao norte, Medina Sidónia decidiu que a frota deveria ancorar em Calais até receber uma mensagem de Palmer. Dunkirk, próximo na costa, era um potencial ponto de lançamento de Palmer. No entanto, nesta fase, apesar de quase cartas diárias, Medina Sidónia não tinha ideia se Palmer tinha sequer lido uma única de suas correspondências, já que não houve resposta ou mesmo qualquer forma de reconhecimento. Isso, no entanto, não era culpa de Palmer. As incertezas da viagem terrestre pela costa norte francesa, somadas aos navios ingleses e holandeses patrulhando as águas rasas, atrasaram o progresso dos mensageiros de Medina Sidónia. De fato, quase todas as comunicações emitidas pela Armada entre Portland Bill e um pouco a leste da ilha de Wight conseguiram chegar todas no mesmo dia, o dia em que a frota ancorou em Calais, já que, é claro, cada mensageiro tinha uma viagem mais curta a fazer à medida que a Armada se movia para leste ao longo do canal e eles eram desembarcados nos pontos de espelho necessários na costa francesa. Assim, Palmer só soube que a armada estava no canal no mesmo dia em que ela apareceu praticamente na porta de sua casa. E assim, quando o sol se pôs no dia 5, a primeira resposta de Palmer chegou.
A mensagem, datada de 3 dias antes, era uma resposta a uma mensagem enviada quando os navios espanhóis ainda navegavam pela Baía de Biscaia. Palmer revelou que seu exército não estaria pronto para o mar até uma semana na sexta-feira, no momento da escrita. O sexto era um sábado. Portanto, Palmer não estaria pronto por mais 6 dias. Essa era uma notícia terrível. A frota inglesa estava ancorada a pouco mais de 1 quilômetro de distância, reforçada pelos navios de Portsmouth e sendo reabastecida pelo Sena. Quando as frotas passaram pelo Estreito de Dover, 2 esquadrões liderados pelos experientes marinheiros Lord Seymour e Sir William Winter, que aguardavam na ancoragem de Downs, aumentaram a força da frota inglesa ao se juntarem a Howard. Com tantos navios ingleses tão perto e numerosos pequenos navios holandeses nas partes rasas a leste, Medina Sidónia não podia arriscar enviar as galés e alguns de seus navios menores para tentar abrir caminho para as embarcações de Palmer, e ele não acreditava por um momento que a frota inglesa em formação iria deixá-lo sozinho perto de Calais por quase uma semana. No entanto, nesta fase, a ignorância de Medina Sidónia sobre a guerra naval começou a se mostrar seriamente. Ele parece ter acreditado que as pequenas embarcações de Palmer poderiam simplesmente navegar para encontrá-lo quando prontas. Palmer, por outro lado, sabia perfeitamente sobre os cerca de 100 navios de guerra holandeses que apenas esperavam que ele tentasse. Ele tinha pouco interesse em enviar dezenas de milhares de suas tropas veteranas para a morte em águas rasas, com os ingleses assistindo como observadores interessados. A menos e até que os mares rasos pudessem ser dominados, a Armada e Palmer poderiam se encarar o dia todo através das poucas milhas que os separavam e não conseguiriam nada para avançar seus objetivos. Para seu crédito, no entanto, através de desorientação, Palmer manteve a frota holandesa espalhada, tentando cobrir todas as possíveis contingências, e ele conseguiu reunir 70 navios de guerra pequenos e médios em Antuérpia vários meses antes, com a intenção de levá-los para Sluis, onde outra formação de navios de guerra esperava. Então estes seguiriam para Dunkirk para pegar as barcaças da força de invasão a reboque, mas a mencionada força holandesa, apoiada pelas cidades costeiras fortificadas em conjunto, ficava no Scheldt, impedindo isso. Para não ser superado, Palmer então mudou seu plano e fez um grande espetáculo com seus maiores navios. Seu maior navio almirante ainda tinha apenas 400 toneladas, e isso manteve a atenção em Antuérpia, enquanto ele aprofundava e alargava os canais que levavam de Antuérpia para o interior, com a intenção de mover a maioria de sua frota ao longo das vias navegáveis para Ghent, onde começou a trabalhar na ampliação dos passageiros de Ghent para Newport, via Bruges, tentando contornar completamente as forças holandesas. Isso realmente permitiu que ele reunisse uma boa parte de sua frota, embora os menores navios, nesta área. Eles poderiam então navegar para Dunkirk pela costa, mas seus principais navios de guerra, como eram, ainda estavam presos realizando distrações em Antuérpia, ou eram simplesmente muito grandes para navegar até mesmo por essas vias navegáveis expandidas. Isso o deixou com a capacidade de transporte, mas sem nenhum dos escoltas de que ele precisava para levar essa força para o mar. Palmer garantiu que a maior formação holandesa ainda bloqueava sua fuga de Antuérpia no Scheldt. Seus navios menores poderiam navegar assim que as tropas embarcassem, embora ainda houvesse dezenas de navios holandeses na costa. Enquanto isso, de volta ao mar, a armada estava pelo menos recebendo suprimentos cortesia do simpático governador de Calais, enquanto a frota inglesa, agora com 140 navios, estava tendo alguns problemas com sua âncora mais exposta, que estava juntando os navios. E claro, os mesmos atrasos nas mensagens que atormentavam Parma e Medina Sidonia também significavam que a frota inglesa pouco sabia sobre as atividades e localização dos navios holandeses. Pelo que sabiam, as forças de Parma estavam totalmente preparadas para zarpar na manhã seguinte. E assim, na manhã do dia 7 de agosto, decidiu-se lançar navios incendiários na armada naquela noite. Parecia uma oportunidade boa demais para ser perdida. A armada estava parada, mas fora de um grande porto. Havia bancos de areia perigosos a leste e o vento e a maré vinham do oeste. Ambos levariam rapidamente os navios de fogo para a formação espanhola e uma armada confusa para os bancos de areia, onde Deus e o clima cuidariam deles, segundo um capitão esperançoso.
8 navios de fogo foram preparados a partir dos navios menos úteis da frota, os proprietários calculando cuidadosamente o custo para a recompensa total de 5.111 shillings e 10. Isso reflete um custo moderno se você ajustar apenas pela inflação de cerca de 1,5 milhão de libras, ou um custo econômico mais realista equivalente a cerca de 40 milhões de libras. De qualquer forma, um preço relativamente pequeno a pagar pelos efeitos devastadores que se esperava. Para distrair a armada das preparações dos navios incendiários, um navio foi enviado para realizar um bombardeio de longo alcance da frota espanhola com suas armas. Os navios sacrificiais estavam armados com tiro duplo. Eles disparariam aleatoriamente conforme os incêndios se espalhavam com o avanço do navio. Nesse esforço, os ingleses estavam jogando jogos psicológicos tanto quanto práticos. Na campanha anterior de Flandres, os holandeses usaram os Hellburners. Esses também eram navios sacrificiais incendiados, mas eles haviam sido fortemente carregados com pólvora e essencialmente usados como bombas flutuantes com um efeito bastante devastador. O arquiteto desse esquema particular, um piromaníaco um tanto excêntrico chamado Federico Giambelli, era conhecido por ter escapado da queda de Antuérpia para a Inglaterra, e então Howard raciocinou que, embora de maneira alguma pudesse poupar pólvora suficiente para criar 8 gigantescas bombas flutuantes, os espanhóis, é claro, não tinham como saber disso, e eles tinham todos os motivos para acreditar que Federico havia saído com a frota inglesa e construído mais alguns de seus brinquedos favoritos. Por outro lado, Medina Sidónia de fato antecipou tal ataque e colocou uma tela de navios para se proteger contra exatamente tal tentativa. Mas como se viu, isso teve apenas um sucesso limitado. Quando os 8 navios começaram a brilhar com chamas internas por volta da meia-noite, só 2 foram agarrados e retirados. Os outros 6 desceram sobre a frota, graças aos ventos crescentes e às marés. Mas o Duque também havia pensado nisso e tinha outra linha de defesa. Os navios enfrentando a frota inglesa implantaram seus barcos e receberam ordens. Se um navio estivesse em risco de um ataque incendiário, deveria soltar seus cabos, os barcos o garantiriam, o navio se moveria para fora do caminho, permitindo a passagem do navio incendiário, e então retomaria sua posição após o perigo passar. Isso poderia ter funcionado. E isso deveria ter funcionado. Mas, como mencionamos, a maré e o vento levaram os navios incendiários muito mais rápido do que normalmente se esperaria. Os canhões, como resultado, começaram a disparar a uma distância bastante próxima, causando pânico na frota, enquanto os oficiais mais experientes tentavam organizar os grupos de barcos com varas para tentar desviar os navios incendiários do curso. A maioria dos navios ancorados simplesmente cortou seus cabos ou os amarrou a boias no interesse da velocidade, em vez de içar as âncoras e se afastar na noite. Cerca de 300 âncoras e seus cabos ficaram assim espalhados pelo mar e o vento continuou a aumentar. Os navios incendiários passaram relativamente inofensivos em termos de danos diretos, sem incendiar nenhum navio da armada, mas essa perdeu sua formação. Os navios não conseguiram lutar para voltar à âncora e o vento e a maré continuavam a levá-los para o leste. Um sentimento de fatalismo parece ter superado muitos comandantes espanhóis enquanto a frota se dissipava na noite. Quando o navio Capitânia passou por Miguel de Oquendo a bordo do poderoso Santa Ana com um único N e perguntou sobre o curso de ação de Oquendo, o experiente e até então bastante agressivo marinheiro gritou de volta: "Pretendo lutar e morrer bem. Por favor, envie-me mais munição." Ao amanhecer, uma pequena imitação da grande formação em crescente da armada se formou ao redor do San Martín, composta por alguns dos navios melhor comandados, mas muitos mais continuaram sua fuga desenfreada. 32 navios se reuniram ao seu comandante, a maioria deles, os grandes navios de combate pesado que já haviam visto muita ação ao longo do canal, mas também com as melhores tripulações e comandantes. Quando o amanhecer revelou o caos, os esquadrões ingleses levantaram suas próprias âncoras e avançaram. Um terço dos navios ingleses sob o comando de Drake e Hawkins foram para o San Juan, San Felipe, Maria Juan, San Mateo, San Marcos, San Martín e Santa Ana 1N. Esses navios compunham o flanco esquerdo da formação espanhola reduzida. Seymour e Winter foram atrás do San Juan Menor, Rata Encoronada, Reganzona, San Juan de Cecília e Trinidad Valencera.
Os navios de Howard perseguiram o San Lorenzo, o navio principal das galés, que encalhou após colidir com a Rata Encoronada durante a noite e quebrar seu leme. Como o Ark Royal não podia se aventurar nas águas rasas em que até mesmo uma galé não conseguiu se manter, Howard enviou enxames de barcos em vez disso, que dominaram o San Lorenzo após uma ação de embarque prolongada e violenta. Com isso feito e a galé saqueada, o navio principal levou seu esquadrão para o meio da confusão que se espalhava ao longo da costa. De Gravelines a Ostend, assim se desenrolaram as primeiras etapas da Batalha de Gravelines. Neste ponto, o registro histórico praticamente descende ao caos, pois as vastas quantidades de fumaça de canhão e a confusão geral obscureceram a visão e percepção de quase todos os participantes até o seu ambiente local. Com visões limitadas ao entorno imediato, isso frequentemente levava a relatos contraditórios sobre o que exatamente aconteceu. No entanto, praticamente todos os relatos concordam em algumas coisas. Primeiramente, e mais claramente, a batalha foi travada quase totalmente a curta distância, com muitas baixas de ambos os lados pelo fogo de mosquete e arcabuz. Os espanhóis tentaram agarrar, mas a fumaça e a névoa trabalharam contra eles, com navios ingleses surgindo da escuridão, atirando e passando rapidamente ou girando antes que os ganchos e linhas pudessem ser preparados e lançados. As tripulações de ambos os lados gritavam insultos que eram ouvidos e retribuídos. Relacionado a isso estava a agilidade superior dos navios ingleses mais modernos, com capitães espanhóis comentando sobre a excepcional agilidade dos oponentes ou reclamando que seus próprios navios não conseguiam igualar a velocidade e manobra dos galeões construídos para a corrida. Isso permitiu que os navios ingleses escapassem de ataques de embarque prejudiciais e disparassem nos navios espanhóis de uma posição vantajosa, evitando ficar na frente da proa de um espanhol. Finalmente, aprendendo com suas tentativas anteriores de atacar navios espanhóis à medida que subiam o canal, especialmente o recente assalto ao Grand Griffon, esquadrões de navios ingleses navegaram bem próximos e dispararam pesados tiros de bordo a curta distância, onde era quase impossível errar, e até mesmo era possível para alguns dos melhores artilheiros mirarem partes específicas do navio inimigo, sendo os mastros e a linha d'água os alvos mais favorecidos. Sir William Winter registrou suas armas pesadas disparando 500 tiros naquele dia, todos dentro do alcance de um arcabuz. A bordo do San Martin foi relatado que um tiro passou direto pelo mastro de bisão, outro levou embora um cabrestante, um terceiro atravessou o navio de popa a proa. Outro tripulante relatou que, apesar de algumas partes do galeão terem 7 camadas de tábuas, os projéteis de canhão as atravessavam como se fossem apenas uma. Depois da batalha, seriam precisos mergulhadores experientes para vedar os furos subaquáticos e tornar o navio almirante espanhol navegável, além de amarrar suas tábuas e estrutura despedaçadas com cordas grossas. O San Mateo foi atacado por nada menos que 13 embarcações inglesas e foi reduzido a um escorredor. O galeão de 750 toneladas desgovernado derivou para os bancos de areia e encalhou ao anoitecer. Mais 12 navios atacaram maciçamente o San Felipe de 800 toneladas, atingindo seu leme, derrubando o mastro de proa e destruindo muitos de seus canhões principais. Incapaz de manobrar, o San Felipe também encalharia mais tarde naquela noite. O San Juan também foi destruído na costa e o Maria Juan foi tão severamente danificado que acabou naufragando durante o processo de rendição. Essas foram as perdas diretas da batalha, juntamente com o San Lorenzo, que foi perdido na preparação, mas muitos outros navés espanhóis foram extremamente danificados e isso contribuiria significativamente para a sua perda mais tarde. Quando tentavam retornar para casa por volta das 5 da tarde, a ação finalmente começou a diminuir, parcialmente porque os navios ingleses estavam começando a ficar sem munição novamente, e parcialmente porque eles conheciam muito bem as águas locais, e então começaram a se afastar. O vento estava empurrando os navios espanhóis em direção aos bancos de areia flamengos, e sem âncoras ou controle de seu progresso, e com muitos tendo perdido ou danificado mastros, lemes e velas, parecia que a maioria da frota estava prestes a encalhar e ser destruída em muito pouco tempo. Mas no último momento o vento mudou para sudoeste e a coleção avariada de navios foi, em vez disso, varrida para o Mar do Norte.
Medina Sidónia abriu caminho pelas obras superiores destruídas no San Martín e disparou seus canhões para convocar a frota a retomar sua formação, sendo esta praticamente seu único meio de comunicação de longo alcance. Ninguém respondeu. Pequenos barcos de despacho foram enviados aos navios visíveis para trazer os capitães a bordo para responder por sua insubordinação. Um foi enforcado e vários outros rebaixados ou privados de comando. Ao meio-dia do dia 9, os navios restantes da armada estavam em formação, enquanto a frota inglesa mantinha distância e observava, aguardando o reabastecimento. Além da escassez de munição, a menos que o vento mudasse de direção, seu principal objetivo de impedir a união de Medina Sidónia e Parma já havia sido alcançado. Medina Sidónia convocou os oficiais líderes sobreviventes e informou-lhes que a frota estava seriamente avariada, sem pólvora, com muitos marinheiros e artilheiros mortos e sem uma âncora segura por perto. Eles poderiam tentar voltar para Parma ou Calais. Eles poderiam tentar se abrigar em um porto mais adiante na costa, em algum lugar no que agora chamamos de Alemanha ou Escandinávia, ou eles poderiam tentar navegar de volta para a Espanha contornando as Ilhas Britânicas, ou por último, eles poderiam se render à frota inglesa que os seguia. A decisão foi surpreendentemente acirrada. Oficiais motivados pela praticidade, buscando salvar a vida de suas tripulações, consideraram a rendição uma boa opção naquele momento. No entanto, um número maior queria tentar voltar e lutar, se pudessem, com o retorno à Espanha sendo a segunda opção preferida, se o vento não permitisse que eles dessem meia volta. Após cerca de um dia de espera com ventos desfavoráveis, Medina Sidónia ordenou que a frota retornasse à Espanha, circundando a Escócia e a Irlanda. Como os planos anteriores à entrada da armada no canal previam que nesta fase eles estariam saqueando um porto inglês capturado por suprimentos e a viagem à frente era muito mais longa do que o percurso feito até então, ele foi forçado a reduzir as rações a um nível de inanição para garantir que a comida durasse até a volta para casa. Assim, a armada danificada, exausta e agora faminta, passou para o norte, seguida pela frota inglesa, que estava esperando que eles ancorassem novamente com outro conjunto de navios incendiários já preparados. Prevendo que os espanhóis retornariam via Escócia e Irlanda, Howard ordenou que o esquadrão de Seymour guardasse o Tâmisa caso Palmer fizesse uma corrida final para a Inglaterra, enquanto os navios ingleses e espanhóis estavam no Mar do Norte, e o restante da frota perseguiu a armada até o norte do Firth of Forth, na Escócia. No entanto, a frota inglesa estava extremamente escassa de munição, e a falta de comida combinada com um surto de doença já começava a comprometer sua força de combate. Até o dia 12 de agosto, a situação de suprimentos dos ingleses estava crítica, mas a armada alcançou o ponto de corte. Howard então organizou um último grande tiro de bordo como uma mensagem baseada em poder de fogo à distância e de permanecer fora, antes de ordenar que seus navios retornassem. Os navios espanhóis seguiram para o norte, com várias embarcações lutando para acompanhar devido aos danos crescentes e ao esgotamento das peças de reposição. Medina Sidónia planejou um curso para contornar as Ilhas Britânicas com segurança. 3 dias após o retorno da frota inglesa, ele ordenou que todos os navios rumassem para a Espanha a todo pano. Sem velas restantes ou sendo lento, você seria deixado para se defender sozinho. A rota de volta para casa era familiar. Muitos navios percorriam rotas semelhantes para chegar à Espanha ou ao Mediterrâneo se eles começaram em portos escandinavos ou vieram do Báltico. De fato, muitos dos capitães dos navios mercantes da frota já haviam navegado por uma rota assim antes, pelo menos pela parte que contornava a Escócia. O problema estava mais ao sul. A maioria das rotas sugeridas ou navegava longe no Atlântico para aproveitar os ventos e correntes, ou cortava pelo Mar da Irlanda. Com alguma preocupação de que a frota inglesa estava voltando ao porto para reabastecer, e então pegaria o atalho pelo Canal da Inglaterra e viria encontrá-los nas aproximações ocidentais ou em alguma outra área similar, e com seus navios muito danificados e com poucos suprimentos para varrer o Atlântico, a armada estaria descendo pela costa oeste da Irlanda, uma área que a maioria tinha muito pouco conhecimento e para a qual a frota não tinha cartas náuticas.
Com 112 navios restantes em seu nome, Medina Sidônia realizou uma campanha um tanto estranha em miniatura enquanto a frota contornava a Escócia, por um lado apreendendo uma série de navios escoceses e assumindo suas tripulações, especialmente os pilotos e navegadores, o que é um ato um tanto hostil para uma nação que ele esperava que se levantasse para ajudar em sua invasão. Enquanto, por outro lado, ele enviou uma série de navios para o porto por conta própria para comprar o máximo de água fresca e peixe que pudessem, assim estendendo os suprimentos gerais disponíveis para a frota. Mas à medida que os navios passavam entre as ilhas Orkney e Shetland, os ventos de verão desapareceram e enormes tempestades surgiram uma após a outra. Com a queda brusca da temperatura, as tripulações tiveram que buscar refúgio no exíguo porão das embarcações. Mas agora o clima começou a fazer suas vítimas. O primeiro aí foi o Barca de Hamburgo. Em 1º de setembro, este navio, lutando na retaguarda da formação com outros navios lentos, sinalizou que estava afundando, pois suas bombas não conseguiam mais lidar com a entrada de água. O Grand Griffon e o Trinidad Valenciera, também lutando para acompanhar, levaram 250 de sua tripulação a bordo antes que ela afundasse, enquanto o Castilho Negro ficou de guarda. Infelizmente, o Grand Griffon acabou naufragando perto de Shetland, enquanto o Castilho Negro afundaria perto da ilha Donegal, e o Trinidad Valenciera, com 1.100 toneladas, um dos maiores navios restantes na frota, seria o centro de uma tragédia que se repetiria várias vezes nas próximas semanas. Seriamente avariada em combate, ela lutou bravamente pela Escócia até que, em 14 de setembro, os vazamentos começaram a sobrecarregar as bombas. O navio avistou Donegal e seguiu para Loch Foyle, esperando retomar algum controle sobre o alagamento em águas mais calmas, ou pelo menos encontrar algum lugar um pouco abrigado onde pudesse encalhar. Mas, sem mapas, eles estavam atravessando a baía de Kinago quando o navio se chocou de frente com um recife que ninguém avistou a tempo. O navio naufragou rapidamente em águas rasas, com a tripulação presa no castelo de proa, a única parte ainda acima da água, pois a proa continuava presa na rocha atingida. Dom Alonso, o capitão, levou alguns dos outros oficiais para a costa no último barco intacto que restava. Alguns locais se reuniram rapidamente e os oficiais foram saqueados, mas permitidos a alugar um barco quando o navio afundou no mau tempo. Gradualmente, cerca de 600 homens foram transferidos do naufrágio. Relatos da época registram que um soldado, cansado de esperar pelo barco, nadou até a costa com seu capacete, um prato de estanho e algumas posses em um balde que empurrava à sua frente. Então, uma onda passou por cima e o balde afundou, para grande desgosto do soldado. 4 séculos depois, aquele mesmo balde, com o mesmo conjunto de conteúdos, foi encontrado no fundo do porto por arqueólogos em equipamentos de mergulho modernos. Os locais agora começaram a saquear o naufrágio, mas no dia 16 o navio se partiu sob as ondas, levando os 50 tripulantes restantes e cerca de 30 dos locais que o estavam desmontando para as ondas. Apesar disso, a maioria dos 600 sobreviventes eram soldados experientes e muitos haviam conservado algumas de suas armas. Mesmo com a munição e boa parte da comida possivelmente afundadas com o navio, 500 homens armados com espadas, lanças e alguns arcabuzes com pólvora, mais os 100 marinheiros com facas e armas similares, ainda eram uma força considerável. Mas eles estavam sendo levados para uma armadilha. A área em que eles desembarcaram era uma península e havia apenas um caminho para acessar o resto da Irlanda e potencialmente encontrar com outros navios que possam ter ancorado mais ao sul na costa oeste. Alertada por alguns dos locais, uma força de guarnição inglesa de 400 homens, um pouco melhor equipada, dividida igualmente entre cavalaria e infantaria, confrontou os sobreviventes espanhóis e ordenou que se rendessem. Dom Alonso recusou, e assim começou um confronto de 2 dias, mas no final, a pouca munição e comida que os espanhóis tinham se esgotaram, e então eles concordaram em se render em troca de suas vidas. No entanto, após 2 dias de luta na lama e na chuva, e talvez um pouco intimidados por tentar capturar uma força que era 50% maior que a deles, as forças inglesas, em vez disso, despiram os espanhóis, e então, prendendo-os entre uma linha de arcabuzes e cavalaria, os cortaram brutalmente depois de terem extraído os 30 homens que achavam que valiam a pena resgatar.
cerca de 150 dos espanhóis conseguiram escapar para os pântanos, e entre o clima e a doença, apenas 46 deles conseguiram alcançar algum tipo de segurança, com uma dúzia dos oficiais também sobrevivendo a uma marcha forçada e eventualmente sendo resgatados. Algo semelhante aconteceria com muitos outros sobreviventes da Armada, à medida que seus navios eram esmagados na costa irlandesa pelo clima violento contínuo. Enquanto os poucos sortudos que encalharam cedo na Escócia, como o já mencionado Grand Griffon, tinham principalmente o clima para se preocupar, e geralmente estavam um pouco seguros assim que alcançaram a civilização. Na Irlanda, as tripulações do San Marcos, Trinidad, Nuestra Senhora del Cerroco, San Antonio de Padas, Girona, Gran Green, Concepción de Juan del Cano, Duquesa Santa Ana, Nuestra Señora de la Rosa, San Esteban, Lavia, Rata Encoronada, Tres Vetas Anunciada, San Nicolás Fontanelli, Juliana, San María de Visión, Castillo Negro, Falcon Blanco Mediano, Ciervo Volante e pelo menos 9 outros navios cujos nomes permanecem perdidos, descobriram que geralmente seriam submetidos a um de dois destinos. Ou eles eram sortudos e encontraram alguns locais simpáticos, esses homens simplesmente se misturavam à população e se estabeleciam, o que explica a presença de muitos irlandeses de cabelos escuros e pele oliva na costa oeste, que persiste até hoje, ou, eventualmente, conseguiram voltar para casa ao longo do tempo em pequenos grupos. Para o resto, eles foram ou mortos ao desembarcar por locais menos amigáveis que simplesmente queriam saqueá-los, e ao seu navio por tudo o que valia, ou foram caçados e mortos pelas tropas inglesas que guarneciam o país. Isso aconteceu quando o governador inglês percebeu que tinha muito menos soldados do que havia espanhóis no processo de desembarque, e muitos dos locais não estavam especialmente felizes em ter os ingleses lá já. A perspectiva de uma revolta armada, liderada por milhares de veteranos soldados espanhóis, levou-o a emitir uma ordem de matar à vista qualquer sobrevivente espanhol encontrado em terra. O fato de que, enquanto muitos navios espanhóis chegaram à costa e naufragaram, muitos mais passariam pela Irlanda, levou a múltiplos avistamentos de grupos de navios espanhóis ao largo da costa, às vezes grupos bastante grandes. Isso deu a impressão de uma grande, embora um tanto dispersa, força de invasão. Muitas notícias da Armada no canal ainda não haviam chegado à Irlanda eventualmente. Ordens chegaram de Londres após relatos dos primeiros navios espanhóis encalhados terem ido da Irlanda de volta para Londres em primeiro lugar, e descobriu-se que a rainha havia ordenado que os sobreviventes espanhóis fossem capturados e mantidos como reféns para negociação, mas essas ordens chegaram muito tarde para muitos dos espanhóis que conseguiram sair dos naufrágios, apenas para encontrar linhas sombrias de espadas e armas esperando por eles. No dia 21 de setembro, os primeiros sobreviventes da Armada começaram a chegar mancando nos portos espanhóis. Mais apareceriam nas próximas semanas, mas depois diminuiria. Embora os pesquisadores modernos discordem dos números exatos, parece que dos 122 navios que avistaram o Lizard alguns meses antes, algo entre cerca de 65 e 70 navios voltaram, o que significa que entre 50 e 60 não voltaram. A maioria naufragou por tempestades, mas como mencionamos anteriormente, com algumas perdas em combate e alguns navios presos em vários portos. O navio Hospital San Pedro el Mayor, eventualmente admitindo derrota e chegando à costa em Devon no início de novembro. Os sobreviventes daqui foram aprisionados e postos sob cuidados nas cidades da região. De acordo com os registros espanhóis, que eram bastante exatos, 25.696 homens navegaram com a Armada, dos quais 12.297 nunca voltaram. 10% de todas as perdas espanholas vieram de um único naufrágio, o Galleas La Girona, que tinha cerca de 1.300 pessoas a bordo, incluindo várias tripulações que haviam sido salvas de outros navios espanhóis, quando encalhou à noite no condado de Antrim e afundou muito rapidamente, deixando apenas 9 sobreviventes. Aproximadamente metade dos navios que retornaram à Espanha foram considerados irrecuperáveis, sendo desmontados ou abandonados para apodrecer. Uma combinação de doença e desnutrição varreu os sobreviventes, eliminando muitos mais que acabaram de chegar em casa. Miguel de Oquendo e Juan Martínez de Aracalde morreram desta forma e o próprio Medina Sidonia quase faleceu.
O destino de Aracaldo foi especialmente trágico, pois ele lutou tenazmente para trazer seu navio e vários outros para casa contra probabilidades quase impossíveis e frequentemente dava conselhos contrários à maioria, o que pode ter mudado o destino da armada durante seu avanço pelo canal. Mas sua história deverá ser contada depois em outra ocasião. Havia também um tom sombrio no retorno da frota inglesa. Com a doença varrendo a frota, alguns membros da corte pareciam ter conspirado para reter o pagamento e o fornecimento de provisões, de forma um tanto prolongada na lógica distorcida de que homens mortos não precisavam ser pagos, e assim o tesouro economizaria dinheiro na campanha geral. Os oficiais encarregados da frota estavam indignados e horrorizados, mas não podiam fazer muito mais do que escrever com raiva para a corte e abrir seus próprios cofres para dar a assistência que podiam, quando perceberam que a ajuda real não viria. Um resultado desse fiasco foi a criação do Chatham Chest, onde uma parte do pagamento de todos os marinheiros no futuro seria retida para pagamento posterior, caso um marinheiro a serviço do monarca se tornasse incapacitado por doença ou lesão, um sistema que, na verdade, não sairia de uso até o século XIX. À medida que a escala da derrota e o clima extremamente incomum, excepcionalmente violento e muitas vezes muito repentino que mais contribuiu para ela se tornaram claros, celebrações e comemorações se espalharam pela Inglaterra e pelos Países Baixos, com a maioria atribuindo a vitória em geral e o impacto das tempestades em particular a Deus. Várias pinturas e medalhões foram encomendados, com muitos se inspirando em uma citação bíblica encontrada em Jó 4, versículo 9, que na ainda futura versão do rei James lê: "Pelo sopro de Deus eles perecem, e pelo sopro de suas narinas eles são consumidos", que é quase idêntico a uma palavra dentro da Bíblia do Bispo, que era uma tradução em inglês que estava em vigor na época, mas é um pouco menos distante agora. O uso do tetragrama, nome de Deus em hebraico, era frequente, e um dos usos mais famosos sendo a chamada Medalha da Armada, que foi na verdade feita pelos holandeses, não pelos ingleses, que lê em latim usando o tetragrama, Flavit Jehovah et dissipate sunt, azul, e eles foram dispersos, em inglês, que é frequentemente modificado em livros de história posteriores que foram sujeitos a uma superstição contra pronunciar o nome de Deus para Flavit Deus et dissipate sunt, Deus azul, e eles foram dispersos, embora traduções e comentários existentes da época deixem bastante claro que este não era um problema enfrentado pelos ingleses e holandeses da era elisabetana. Os espanhóis pareciam concordar, na maior parte, com os sentimentos ingleses e holandeses, acredite ou não, tanto por razões religiosas quanto políticas, já que era muito mais palatável para a população espanhola atribuir suas perdas e derrota principalmente a atos de Deus, em vez de atos dos ingleses. Disse que, em certo momento, o rei Philip teria dito: "Enviei minha frota para lutar contra os ingleses, não contra Deus, seus ventos e marés." Mas isso não marcaria o fim das armadas. Em 1589, uma armada inglesa navegou para a Espanha. Em 1596, uma força conjunta inglesa-holandesa tentou novamente, e mais tarde naquele ano, e depois em 1597 grandes frotas espanholas, tão grandes quanto a primeira, tentaram retribuir o favor. Como visto, todas essas expedições, exceto em parte a anglo-holandesa, terminaram em completo desastre, principalmente devido a tempestades, ironicamente. Talvez Deus tenha decidido que o final do século XVI poderia ficar sem mais invasões navais significativas de outros países, mas é claro que as histórias de algumas dessas expedições são para outra ocasião. A primeira armada espanhola, no entanto, entraria para a história tanto pela escala de seu fracasso quanto pela mudança no equilíbrio de poder que representou. Embora a Espanha continuasse sendo um importante ator no cenário mundial por vários séculos, as batalhas que englobaram a primeira campanha da Armada Espanhola marcaram o início de uma lenta ascensão para a Marinha Real, embora através de vários conflitos no século seguinte contra seus antigos aliados holandeses e o início da mudança de ações de embarque para combate naval baseado principalmente em artilharia. Algo que seria aperfeiçoado nas próximas guerras anglo-holandesas, embora, é claro, nunca saberemos se Drake já jogou ou conseguiu terminar aquele jogo de boliche.
Aliás, você pode ter notado um número de renderizações estáticas como esta e uma animação particularmente agradável durante este vídeo e algumas no vídeo anterior também. Se por acaso você gostou delas, bem, em primeiro lugar, muito obrigado ao maravilhoso assinante que se identifica no Discord pelo nome de Awesome por suas incríveis renderizações e o trabalho que ele colocou nisso. Mas se você quiser tentar possuir os próprios modelos, eles estão disponíveis como STLs imprimíveis em 3D para download. Eles virão como parte de um Kickstarter de outro amigo meu que já fez muita modelagem de navios no passado, razão pela qual eu perguntei a ele se eu poderia encomendar esses modelos. Eles estarão disponíveis via Kickstarter, link na descrição abaixo. E para total clareza, eu não ganharei dinheiro de forma alguma com o Kickstarter, de maneira nenhuma. Ou forma. O único benefício extra que recebo, se o Kickstarter for bem sucedido, são as cópias dos STLs do Stretch Goal. Cada navio é baseado em planos de período ou logo após o período de navios específicos, então você tem o San Martin, o Revenge e vários outros navios menores e alguns grandes transportes jogados lá para uma boa medida para dar uma mistura bastante representativa de modelos para exibir os vários tipos de navios que estavam presentes em ambas as frotas na época. Há mais 2 vídeos sobre a Armada chegando, mas esta é a conclusão da campanha. Em alguns dias analisaremos o papel de Antuérpia e se a Armada estava condenada desde o início, mesmo antes de zarpar. Ainda este mês, veremos o que os dois lados estavam realmente comendo enquanto navegavam no canal. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para um navio para revisar, nos informe nos comentários abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas de Doca Seca.